Hoje eu vou te mostrar o novíssimo MacBook Neo, que é basicamente o novo notebook de entrada da Apple, mas que mesmo assim promete entregar um bom conjunto por um preço relativamente acessível. Então a missão de hoje é fazer todos os testes nessa máquina para a gente descobrir se ela realmente entrega tudo o que promete e se vale a pena investir a sua grana. E eu só peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos. E agora bora conhecer o MacBook Neo. Atualmente você encontra o MacBook Neo em duas versões. A primeira versão e também a mais barata é justamente essa aqui, que vem apenas com 256 GB de armazenamento e não tem o Touch ID, ou seja, aquele botãozinho aqui na parte de dentro com o leitor de impressão digital. E você encontra essa versão ali na faixa dos R$ 4.300 a R$ 5.200. Sei que não é muito barato, né? Já que lá nos Estados Unidos ela é vendida por apenas $599. E aí, se você tiver um pouco a mais de grana e quiser uma versão um pouco melhor, aí você pode encontrar a versão dele com 512 GB e aí sim já vem com o Touch ID bem aqui no lugar desse botãozinho. Só que atualmente o preço tá meio salgado, viu? Tá ficando aí na casa dos 5 a 6.500 reais, o que ao meu ver não vale muito a pena, já que chega muito perto do MacBook Air. E eu vou te mostrar que esse aqui é como se fosse um MacBook Air meio capado. E como essa versão base possivelmente vai ser a mais vendida e a mais desejada, foi justamente ela que a gente escolheu para mostrar nesse vídeo. E caso você queira comprar qualquer uma das versões, a gente vai deixar o link aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente e a gente também vai deixar o link aqui dos nossos grupos de oferta, porque lá já saiu o MacBook Neo por R$ 4.500. Aqui na caixinha tem aquele unboxing padrão da Apple, que consiste basicamente em ter o notebook aqui dentro e também ter um carregador, já que a gente não tem uma apresentação muito gloriosa, já que a gente está falando de um notebook de entrada da maçã. Então aqui tem um carregadorzinho no padrão norte-americano, porque possivelmente esse notebook foi importado para ser vendido aí nas plataformas, e também tem um cabinho USB do tipo C nas duas pontas. E pessoal, não tem imagens do unboxing dessa máquina, porque eu fiquei tão ansioso quando eu peguei que eu já fiz o unboxing lá no carro mesmo, e aí acabou não dando para fazer aquele vídeo bonitinho, abrindo a caixa e tal. Mas como dá para ver, é um unboxing muito simples, né? Tem basicamente ali um carregadorzinho simples e o MacBook aqui dentro. E aqui tá o nosso MacBook Neo. Na parte do design, ele tem basicamente a mesma identidade visual de todos os produtos da Apple, tem bordas mais arredondadas, tá pesando aqui cerca de 1,3 quilos, e eu fiquei positivamente surpreso em saber que ele é de alumínio, porque quando eu vi aquele lançamento da Apple, com vários notebooks coloridos, e falando que era um notebook mais barato, né? Na hora eu pensei que poderia ser um notebook de plástico, mas no caso ele é completamente construído em alumínio e é bem robusto, viu? Ele passa uma sensação de robustez acima dos notebooks que estão concorrendo com ele ali, como por exemplo o Yoga Slim 7i e o Asus S14. Então esse aqui é um ponto muito positivo e a Apple sabe construir notebooks, né? Aqui na parte interna temos esse teclado que infelizmente não é retroiluminado e como eu falei para vocês, essa versão base não tem o Touch ID, então você vai ter que digitar a senha em 2026. E assim, cara, eu não sei qual que é a lógica da Apple, porque não custaria nada colocar um Touch ID na versão mais barata, né? Ela já fez um notebook completamente construído em alumínio, com apresentação bem premium, e o que custava colocar ali um Touch ID na versão mais básica? Então, se você comprar essa versão, infelizmente você vai ter que digitar a senha. Aqui temos um pequeno touchpad que tem um toque razoável, mas não é aquele touchpad que a gente encontra nos outros MacBooks, que é aquele touchpad que tem a pressão, que você consegue sentir mesmo aquele sensor tátil. Esse aqui é um touchpad comum, bem parecido ali com o Slim 7i e também com o S14. Mas no geral ele tem um bom teclado e também um bom touchpad. Só ficou faltando o teclado retroiluminado e o Touch ID. Já nas conectividades, aí sim essa máquina fica abaixo ali, tanto dos seus concorrentes quanto do MacBook Air, já que ele tem apenas duas portas USB do tipo C e infelizmente elas não são Thunderbolt. E é exatamente isso, pessoal. Ó, se você olhar, ele só tem essas duas portinhas aqui, não tem nenhuma porta do lado direito, tem apenas essa outra conexão de áudio que fica do lado do alto-falante. Isso significa que uma porta você vai utilizar para carregar e a outra você obrigatoriamente vai ter que utilizar um dongle. Então aí você vai ter que ver se compra
um dongle desse aqui, baratinho, né, que custa R$40, investe um pouco a mais nesses dongles que custa R$100, R$150, ou se gasta uma grana boa mesmo num dongle de R$300 a R$500 para poder utilizar de forma profissional, caso você vá utilizar essa máquina para editar foto e vídeo. Então esse é um ponto de bastante atenção se você está buscando uma máquina para trabalho, já que essa aqui você vai conseguir usar, mas talvez não entregue a melhor experiência do mundo. E agora bora aproveitar para testar essas portas USB tipo C para saber se elas conseguem carregar o notebook e também passar vídeo. Então vou conectar aqui na primeira, deu sinal de carregamento, tá puxando aqui cerca de 10, 15 watts, porque ele tá quase carregado, né? Deixa eu colocar aqui na segunda, ó, tá carregando também, então você vai conseguir carregar o seu notebook através das duas portas. E agora, bora testar ali para ver se ele consegue passar vídeo por essas portas. Tô aqui com aquele monitorzinho 4K e, na teoria, se ele for igual aos concorrentes, basta você ligar essa porta USB tipo C, que ele vai passar energia e depois vai passar imagem. Ó, parece que eu vi a tela piscando aqui. Isso significa que ele não está conseguindo alimentar o monitor e passar o vídeo ao mesmo tempo. Então deixa eu tentar aqui na outra porta também. Mesma coisa, então a gente vai precisar de uma alimentação para o monitor para você poder passar o vídeo. Isso quer dizer que esse MacBook não consegue alimentar e passar o vídeo ao mesmo tempo. Então agora eu estou aqui com um carregador USB tipo C, vou ligar aqui no monitor e você vai ver que a imagem vai passar, porque agora o monitor vai ser alimentado pelo carregador e aí o Mac vai ficar responsável só por passar a imagem. E bora descobrir também se ele consegue passar a imagem pelas duas portas. Eu acredito que não. Ó, estava passando pela primeira e não passa pela segunda. Então você vai conseguir passar vídeo apenas pela primeira e vai precisar alimentar o monitor de uma forma externa. Isso aí já acaba colocando ele muito abaixo dos seus concorrentes, né? Porque se você pegar o Yoga S27i, você tem duas portas USB tipo C que aceitam carregamento e vídeo. Se você pegar, por exemplo, o S14 que está ali atrás, ele também tem duas portas USB tipo C que aceitam carregamento e vídeo. E para finalizar essa parte de conectividades, você tem que saber que essa primeira porta é USB tipo C padrão 3.0 e essa aqui é 2.0. E cara, é muito louco a Apple colocar uma porta USB tipo C 2.0 em 2026 numa máquina dessa. E assim, mesmo sendo mais baratinha, ela custa caro. Então não faz nenhum sentido. E eu acho que a Apple às vezes peca nisso, né? Querendo colocar ali coisas que já estão obsoletas só para poder, parece que jogar isso no mercado de alguma forma. E agora bora conhecer a tela do MacBook Neo. Esse notebook vem equipado com um painel IPS com resolução 2408 por 1506 e tem um brilho de até 500 nits. Ou seja, mesmo sendo um MacBook de entrada, ele vai entregar uma boa experiência para você que gosta de consumir conteúdo, para você que gosta de trabalhar com imagem, com vídeo, e para 99% do público, essa tela aqui vai atender tranquilamente. Mas aqui tem um ponto muito importante, que é justamente o tamanho dessas bordas. Cara, a gente está em 2026 e a Apple entrega um notebook com a borda gigantesca, dá quase um dedo aqui, né? E eu não sei para que isso, porque a maioria dos seus concorrentes, mesmo aqueles que utilizam tela IPS, não tem uma borda desse tamanho. Talvez seja uma opção de design para ele ter quase o mesmo tamanho de um MacBook Air, que tem as bordinhas um pouco mais finas, ou talvez isso aqui seja basicamente painéis mais antigos. Não sei dizer para vocês, mas eu confesso que incomoda um pouquinho, né? A gente tá em 2026 e ter que experimentar uma tela com a borda desse tamanho. E agora aproveita e deixa aí nos comentários o que você achou da tela do MacBook Neo. Você acha que tem uma boa qualidade, um bom brilho, e você acha que faz ou não sentido ter uma borda tão grossa quanto essa aqui? E agora bora para hardware e desempenho. O MacBook Neo vem equipado com o processador A18 Pro, que é o mesmo processador que equipa o iPhone 16 Pro, que a gente sabe que é um processador muito poderoso, mas ainda assim é um processador mobile e fica abaixo dos processadores da linha M. E a nossa missão é descobrir se um processador de iPhone dentro de um MacBook faz sentido. E para descobrir isso, a gente rodou vários testes de benchmark nessa máquina e também utilizou por vários dias. Mas antes de te mostrar isso, eu acho que eu esqueci de falar que as duas versões, tanto a de 512 GB de armazenamento
100%, quanto a de 256, elas vêm com 8 GB de RAM e não é expansível. Então agora bora pro teste de benchmark. No Geekbench 6, em single core, ele conseguiu atingir uma média de 3.300 pontos, enquanto que em multicore ele atingiu uma média de 8.000 pontos. E aí você pode estar perguntando, pô, mas isso aí é muito, isso aí é pouco, e para descobrir isso a gente também vai ter que comparar com outras máquinas. A gente já mostrou um MacBook M4 Air aqui no canal, que até então era o notebook de entrada da Apple. Em single core ele atingia 3.600 pontos, e em multicore cerca de 14.900 pontos. Então só aí dá para ver que tem uma diferença muito grande, né? Em multicore chega quase a dobrar a diferença. Mas como o MacBook Air M4 é consideravelmente mais caro, talvez não seja a melhor comparação possível. E é justamente por isso que a gente também rodou os mesmos testes no Lenovo Yoga Slim 7, que tem basicamente o mesmo preço do MacBook Neo. E aqui em single core a gente conseguiu uma média de 2.100 pontos, então o MacBook Neo é mais potente em single core, e em multicore cerca de 10.900 pontos. E aí o Yoga Slim 7 acaba saindo um pouquinho na frente. Só que a gente também testou a parte gráfica, que é muito importante caso você vai trabalhar com imagem, com vídeo, com alguns tipos de programas mais pesados. E aqui ele conseguiu atingir uma média de 19.600 pontos. Já o MacBook Air com chip M4 atinge uma média de 31.000 pontos, então tem uma grande diferença. E o Lenovo Yoga Slim 7i consegue atingir uma média de 33.900 pontos. E aqui você vai conseguir perceber que esse chip é muito bacana, mas ele acaba ficando muito abaixo dos concorrentes quando a gente fala da parte gráfica. E se ela for importante para você, talvez o MacBook Neo não seja a melhor opção. Inclusive, eu fiz o mesmo teste no meu iPhone 17 Pro Max, que já tem a nova geração de processadores da Apple, e se liga no resultado. Aqui dá para ver que ele atingiu 3.500 pontos em single core e 9.300 pontos em multicore. Já na GPU, ele conseguiu atingir 45.000 pontos. Isso quer dizer que o iPhone 17 Pro Max tem mais desempenho do que o MacBook Neo. Lembrando que o MacBook Neo atingiu apenas 19.000 pontos nesse teste de GPU. Mas a gente repetiu esse teste várias vezes e às vezes atingiu ali 25.000 pontos, 29.000 pontos. E eu não sei muito bem o que fazia, né? Um momento ele atingir 19, outro momento atingir 26, 25, 27. Mas de qualquer forma, ele fica abaixo do Yoga, fica abaixo do Asus S14 e também fica abaixo do iPhone 17 Pro Max. Mas isso não quer dizer que essa máquina tenha um péssimo desempenho ou que ela seja ruim. Quer dizer apenas que ela não é uma máquina muito indicada para trabalhos mais pesados. Então, se você está procurando um notebook para trabalhar com vídeos mais pesados, para trabalhar com programas que exijam muito da sua máquina, a gente não recomenda que você compre o MacBook Neo, até porque esse não é o público dele. Ele é basicamente focado naquele público que precisa de uma máquina elegante, precisa de uma máquina bonita, com boa tela, que tem uma boa apresentação, também que tem uma boa duração de bateria e que esteja integrado no ecossistema da Apple. Afinal, se você tem um iPhone, tem um iPad ou tem qualquer dispositivo da Apple, você vai conseguir uma integração total com essa máquina. E agora bora falar da bateria desse notebook. Ele vem equipado com um hardware de apenas 36 Wh, que é um hardware relativamente pequeno, mas a gente tem que lembrar que ele também tem um processador de dispositivos móveis, ou seja, um processador de celular, e consequentemente esses processadores consomem bem menos energia. E aí no uso do dia a dia nós conseguimos uma média ali de 10 a 12 horas de uso, e em reprodução contínua de vídeo ficou ali na faixa das 9 a 10 horas, o que é uma boa autonomia para uma máquina como essa. E se você não utilizar o brilho da tela no máximo, talvez você consiga chegar ali na faixa de 13 até 14 horas. Até porque tem gente que utiliza o notebook só para responder e-mails, entrar no Word, Excel, PowerPoint ou fazer coisas mais leves. Aí nesse caso você pode conseguir até umas 20, 30 horas de autonomia, desde que não seja um uso contínuo, né? Aquele uso mais intermitente. E agora bora testar a webcam dessa máquina. Pelo que eu vi nas especificações, esse MacBook vem equipado com a câmera Full HD. Então vou abrir aqui, vou colocar para gravar, 3, 2, 1 e tá gravando. Essa aqui é a imagem do MacBook Neo. A primeira coisa que você consegue perceber é que mesmo sendo um MacBook de baixo custo, ele entrega uma qualidade muito acima dos concorrentes. Então você não vai achar essa qualidade aqui nem no Yoga Slim 7, você não vai achar essa qualidade no S14 e vai ser difícil achar em qualquer outro notebook dessa faixa de preço. Então se você precisa de uma máquina para fazer reunião, às vezes até para gravar algum vídeo assim, né, dá para utilizar tranquilamente. E o áudio que você está escutando também é um áudio que sai direto dessa máquina. E aproveita
aproveita e deixa aí nos comentários o que você achou tanto da qualidade da imagem quanto da qualidade do som. Então esse é o MacBook Neo, basicamente o novo notebook baratinho da Apple, que ainda assim entrega uma boa qualidade de construção. Tem um bom teclado, mesmo que falte o Touch ID na versão mais básica. Tem um bom touchpad, tem uma tela que é relativamente boa na qualidade, mas que infelizmente tem essas bordas gigantescas. Tem conexões que são meio mais ou menos, vai atender um público grande, mas eu acabei criando mais expectativas, né? Pensei que teria as mesmas conexões do MacBook Air M4, M5 e por fim entrega um desempenho razoável, onde você vai conseguir editar alguns vídeos, vai conseguir trabalhar com imagem, conseguir dar uma jogadinha em alguns jogos específicos, já que esse processador é meio fraco e também o sistema da Apple não permite, né, alguns jogos que a gente gosta. Inclusive, se você quiser um vídeo só jogando nessa máquina, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer. E no geral, essa máquina entrega um conjunto bem bacana, desde que você não pague muito caro por ela. Então, se você encontrar ali na faixa de R$ 3.900 a R$ 5.000, dependendo da versão, pode valer muito a pena se você não precisar de muito desempenho e também gostar do ecossistema da Apple. Já que por menos de R$ 5.000 você vai conseguir ter uma integração muito bacana com seu iPhone ou com qualquer outro dispositivo. Fora que você vai ter um notebook com um sistema muito bom, com acabamento muito bom, com uma tela relativamente boa e também com uma boa duração de bateria. Mas se você faz parte daquele público que precisa de uma máquina mais potente, precisa de uma tela melhor, como é a tela do Slim 7i, que é uma tela OLED, aí essa máquina aqui não é a melhor para você. E eu recomendo que você assista o vídeo tanto do Asus S14 quanto também do Lenovo Yoga Slim 7i. Mas agora eu quero saber o que você achou do novo MacBook Neo. Você acha que faz sentido pagar ali entre R$ 3.900 a R$ 5.000 por essa máquina? Ou você acha que existem opções melhores? E caso você conheça outra opção melhor que a gente ainda não mostrou aqui no canal, deixa nos comentários que a gente vai comprar, vai testar e se for realmente bom a gente pode acabar te mandando. E caso você queira comprar qualquer uma das versões do MacBook Neo, a gente tá deixando o link aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!